Os níveis de poder de todos os Stenritters de Bleach. Eles são um grupo de Quincy's extremamente fortes, onde todos eles possuem uma letra, que é o poder concedido pelo Yhwach, o Rei Quincy. Isso faz com que eles se diferenciem, tornando-se completamente únicos, com alguns deles se tornando até mesmo seres praticamente impossíveis de serem derrotados. São ao todo 27 Quincy's com esse título. E é por isso que agora, aqui nesse vídeo, nós vamos ver todos eles do mais fraco para o mais forte. Eu não preciso nem dizer o trabalho que dá ranquear esses personagens em um só vídeo. Então, para que a sua Bankai não seja roubada, ativa o like, que ajuda muito, e se você quer ver vídeos em alta qualidade, se inscreva no canal e ative o sininho. Para dar um passo a mais e falar diretamente comigo, se torne membro aqui no canal. Em primeiro lugar, temos a Berenice, que possui a letra Q, o The Question, que na tradução é a questão. O que sabemos sobre ela é que ela lutou por um curto período de tempo contra o Zaraki e acabou sendo derrotada. Conforme contado pelo próprio Zaraki, o poder da letra Q permite forçar os seus adversários a questionar tudo sobre si mesmo e sobre as suas habilidades, então duvidando dos seus próprios poderes. O próximo é o Jerome, que possui a letra R, The Road, que significa o rugido, e ele também lutou contra o Zaraki e acabou sendo derrotado, porque ele lutou contra o Zaraki, né? Não teve sorte. O poder dessa letra permite aumentar o seu tamanho e adotar uma forma mais selvagem. Isso amplia muito a força, além de poder soltar um rugido capaz de emitir uma intensa onda de choque que é forte o suficiente para destroçar completamente um Shinigami, até mesmo de nível tenente. Nianzou. Esse possui a letra W, o The Wind, que é basicamente o vento, e ele foi derrotado pelo Senjumaru. O poder da letra W pode dobrar o espaço à sua volta, e assim desviando de objetos, servindo como uma barreira protetora. E também pode ser usado para modo ofensivo, lançando de volta ataques que já foram recebidos. Meninas McLaw. Essa possui o poder da letra P, chamado de The Power, que você já deve saber que é o poder. E ela teve um confronto bem rápido contra o Byakuya, onde ela acabou perdendo a batalha. O Power concede para ela poder, olha só que coisa incrível. E assim ela consegue uma força monstruosa, até mesmo para o nível dos Quincy's. Driscoll Burst. Esse possui a letra O, e é menos intuitivo o The Overkill. Na tradução fica basicamente o massacre, e foi ele que espetou o Sasakibe. Lembra da primeira invasão Quincy? Quando o Sasakibe foi lançado contra a parede, ele também teve coragem de encarar frente a frente o Yamamoto. Corajoso. E a letra O faz com que ele ganhe mais poder após eliminar uma pessoa. Quanto mais pessoas ele elimina, mais forte ele fica. Kangdu. Esse possui a letra I, o The Iron. Apesar de ser o Iron Man, ele não é o Tony Stark. E nem teve nenhuma participação muito relevante na história, servindo só como um verdadeiro saco de pancadas. Ele basicamente consegue usar o haki do armamento. Se você entendeu a referência, deixa o like aí embaixo. Ele também consegue criar várias armas diferentes, mas um poder tão chamativo não serve basicamente para nada. BD9. Esse é um robô, e ele possui a letra K, mas não é de K-pop. Ele lutou contra a Soifon e deu muito trabalho. Ele tem muita resistência e força bruta, além de ter muitas armas escondidas debaixo da sua pele robótica, como metralhadoras, mísseis e até alguns tentáculos. Mas o que significa a letra K? O autor ficou com preguiça e não disse o que significava a letra K. Talvez seja cabeçudo, careta ou covarde. Brincadeiras à parte, esse provavelmente é o Killer ou algo assim. Robert. Esse possui a letra N. N de não tem significado, porque como o anterior, o autor também estava muito ocupado mexendo no nariz e não escreveu sobre ele. Ele consegue acertar os alvos com muita precisão, sendo muito difícil ele errar o alvo alguma vez. Ele com certeza faria um estrago na barraquinha de tiro na festa junina. Além de ter uma velocidade insana e também conseguir abrir buracos de teletransporte por meio das sombras. Então fica um pouco difícil entender o que significa a letra N aqui. Pepe. Esse é um Quincy muito estranho. Tão estranho que se ele fosse brasileiro já teria virado meme. Ele possui a letra L, The Love, o poder do amor. Com esse poder, esse maravilhoso Cupido pode criar flechas de amor. E quem é atingido por essas flechas, automaticamente se apaixona por ele. Eu não sei o que o autor de Bleach estava fazendo nesse momento, mas com certeza haviam substâncias tóxicas correndo pelo sangue dele.
se é que você me entende. Isso a gente vê logo na sequência com o nome escolhido para o próximo Quincy. O nome desse Quincy é Nananana, e o Nananana possui a letra U, The Underbelly, basicamente o poder da barriga. Ele tentou atacar o Aizen. Com esse óculos de mosca varejeira e essa cara de Manuel Gomes, ele foi cantar Caneta Azul lá no inferno. Seu poder permite analisar a Reiatsu de um alvo. Pô, mas se ele analisou a Reiatsu do Aizen, por que ele foi atacar logo o Aizen? Supostamente ele pode atacar com rajadas paralisantes, que deixam o seu oponente sem conseguir se mover. Quanto mais tempo ele tem para analisar as suas vítimas, mais eficaz é a sua habilidade. Só que nós sabemos que em uma luta, quem age mais rápido, vence. Não dá tempo de ficar analisando o adversário ou encarando ele por muito tempo. Isso aqui não é Dragon Ball. E ele poderia até mesmo ter vencido alguns combates se ele não tivesse sido estúpido de atacar logo o Aizen. Liu Toto. Essa é a Quincy Kawaii, que possui a letra G, de Gluton. Ela é a gulosa, mas não imagine besteiras. Ela foi quase uma figurante e vestiu o paletó de madeira muito cedo, sem nem conseguir fazer muita coisa. Seu poder dava as capacidades de consumir praticamente qualquer coisa, e o seu poder de devorar tudo tem um efeito colateral. Afinal, ela fica sempre com fome, igual você. Candice Catnip. Essa é uma Quincy muito homenageada no site Bleach Pix. Se você não sabe o que é, nem pesquise. E ela tem a letra T, de The Thunderbolt. Ela é o raio. E ela foi derrotada pelo Byakuya. E na batalha entre os dois, ela até deu um certo trabalho. Com o seu poder, ela é capaz de criar, controlar e projetar relâmpagos. Geralmente, ela gera os raios com as suas mãos e aponta na direção de quem ela quer atingir. O raio é impressionível o suficiente para matar vários Shinigamis e até mesmo incapacitar o Zaraki Kenpachi. Olha só o que ela foi capaz de fazer. E como todo o personagem que usa ataques elétricos, ela usa a eletricidade para ficar muito mais rápida, além de produzir armas elétricas, como espadas e lanças. Giselle. E essa tem o poder da letra Z, o poder do zumbi. Ela pode transformar qualquer coisa, menos os Quincy's, em zumbis. Os zumbis que ela cria são inteligentes e obedientes, ou seja, totalmente diferente do seu cachorro caramelo. Para ela tornar um Quincy um zumbi, ele tem que estar morto. E para ser bem sincero, esse poder não é muito interessante. Lloyd e Royd. Inspirados em Debbie e Lloyd, eles têm a letra Y, o Do Yourself, ou você mesmo. Quase que dá para ser produzido como faça você mesmo. E eles podem basicamente copiar a aparência exata de outras pessoas. Além disso, pode copiar poderes, habilidades e algumas memórias. O problema é que eles foram enfrentar alguém bem fraquinho, o Yamamoto. E aí eles viraram camiseta de saudade eterna. Quase todo mundo que enfrentou o Yamamoto foi de base. Kyugi Opp, que possui o poder da letra J, mas não é de Joel. É o poder da jaula. Com esse poder, ele tecnicamente pode criar prisões indestrutíveis. Só não são indestrutíveis contra o protagonista. Esse é quase aquele teorema do gato dentro da caixa, que a gente não sabe se o gato tá vivo ou tá morto. Já que quando a pessoa está dentro da jaula, ninguém fora consegue sentir a sua Reiatsu. E assim não dá para saber se o alvo está vivo ou morto. Além disso, ele é capaz de aumentar a sua massa muscular, deixando ele muito mais forte. Mas ele acabou perdendo para o Hollow mais playboy de todos, o Green Joe. Mask D Masculine, mais um membro perdido da família dos D. Esse é parente do Luffy. Ele possui a letra S de Superstar. E com esse poder, ele ganha uma força física absurda. Eu já tô cansado de falar isso, todos eles ganham força física. Só que o detalhe é que a força dele é 20 vezes maior do que qualquer um dos seus companheiros de esquadrão. Além de ter uma resistência física muito fora do normal. Além de ser um grande pé no saco, esse personagem precisa de alguém estar torcendo por ele. Ou seja, ele precisa de puxa-sacos. Quanto mais gente estiver puxando o seu saco, mais forte ele fica. Ele precisa basicamente de bajuladores. Pessoas torcendo por ele. Além de poder voar e ser chato pra caramba. Mas eu acho que isso não é um poder. E ele deu uma surra no Abarai Renji. O autor provavelmente fez o Renji pra ser um saco de pancadas. Porque na maior parte do tempo ele tá apanhando. Bambieta Busterbine. E essa possui a letra E. The Explosion. A explosão. Tudo o que ela tocar, explode. Além disso, ela pode produzir orbes explosivos, lançando eles a longas distâncias. Durante a luta contra o Komamura, ela deu muito trabalho. E ela é sádica.
e também é bem homenageada lá no site proibido. Asnodit. Esse possui a letra F, o The Fear, o medo. Seu poder é um absurdo e o seu poder espiritual é extremamente denso. Ele pode induzir o medo ilimitado nas pessoas e pode criar armas, criando assim espinhos, e apenas uma única ferida é o suficiente para introduzir o medo profundo nas pessoas, causando então uma dúvida e uma quebra no espírito dos seus oponentes, fazendo eles perderem o controle de tudo, até mesmo do pensamento racional, além de terem visões e alucinações dos seus maiores medos. Se eu fosse atingido, com certeza eu teria a ilusão de que você vai assistir esse vídeo inteiro e não vai deixar nem o like. E se isso parece coisa de louco, você ainda não viu nem metade dos poderes desse Quincy. Após a ativação do seu poder principal, os seus oponentes não precisam nem ser tocados pelos espinhos. Simplesmente com o olhar, ele vai transferir o medo, além de poder criar uma cúpula de olhos, onde é impossível dos seus oponentes não olharem. E não adianta fechar os olhos, pois uma vez visto já era. A Rukia deu tudo de si para tentar ganhar dele, além de ter atacado o seu Nissan no caminho. Jazz B. Esse tem a letra H, o The Hat, o poder do aquecimento. Esse aqui virou comida de minhoca muito rápido e não fez basicamente nada. Sua vida foi em vão e ele não fez diferença nenhuma na guerra, sendo uma verdadeira decepção no arco. Ele é capaz de criar uma chama e lançá-la na direção dos seus oponentes. E ele sobreviveu a um ataque direto do Yamamoto. E com apenas um dedo, ele derreteu as geleiras criadas pela Bankai do Hitsugaya. Uryu Ishida. Yūhabaha disse que o Ishida seria o seu sucessor, e que acima de tudo ele tinha um poder magnífico, capaz de superar o poder da majestade algum dia. Sendo que sim, o Ishida é um absurdo, mas no final das contas ele não é tão impressionível assim. O Ishida não teve nenhuma participação importante na guerra, só apenas algumas participações esporádicas. Seus maiores feitos foram alguns como ter batido de frente contra o Julgran, onde por mais que tenha dado trabalho, tudo não passou de encenação por parte do Julgran, que na verdade se deixou perder, já que nem o poder de Ishida nem sequer fez efeito nele. Como pupilo do Yūhabaha, o Ishida recebeu a mesma letra do rei e foi abençoado com a letra A Antíase. Talvez a mais absurda de todas. Ela é capaz de devolver qualquer ataque recebido de volta para quem atacou. Ele consegue rebater. Caso ele tenha sido gravemente ferido enquanto luta contra o seu oponente, ele poderia reverter o que ocorreu entre ele e o seu inimigo, curando as suas feridas simultaneamente enquanto fere gravemente o seu oponente, trocando de lugar com ele em relação aos seus ferimentos, curando as suas feridas e ferindo o seu oponente. Os danos são transpassados no mesmo instante. Por mais que o Ishida não seja um monstrão, eu creio que ele somente tenha sido mal aproveitado na obra. Sendo assim, fica bem difícil ranquear esse cara como um cara muito poderoso. Askinak Levar. Esse é um dos Quincy's mais gente boa que existe. Ou não. Ele nem deveria estar na linha de frente, mas por um acaso muito inesperado ele foi convidado para se juntar à guarda real do rei Quincy. Ele gosta de lutar com emoção, e não é à toa que rendeu um dos conflitos mais duradouros de Kisuke Urahara, mostrando pro velho da bengala a verdadeira insanidade de uma guerra. E o Urahara precisou de muito Red Bull para vencer essa luta, além de ter o suporte da Yoruichi e do Green Joe. Foi graças a ele que nós batemos o olho na Bankai do Urahara. Eu pensei que isso nunca ia acontecer na história. Demorou, mas veio. E ele possui a letra D, o Death Dealing, que pode calcular uma dose letal de qualquer substância e aumentar e diminuir o valor para quem a consumiu, além de possuir algumas esferas de veneno. O que torna esse Quincy ainda mais absurdo é o poder de se adaptar automaticamente às mudanças do veneno, contando que a base do veneno permaneça a mesma. Pernida Parnkjas. Na época que o Peter Jordan era criança, Pernida foi separada do Rei das Almas, sendo que ele é conhecido como a mão esquerda de Deus. E não é à toa que ele é literalmente uma mão. Isso aconteceu há milhões de anos atrás. Ele não é considerado em si um Quincy. Então por que ele tá aqui nesse vídeo? Ele é um tanto bizarro e ele fez uma participação em Vandinha. Pernida simplesmente deu um trabalho absurdo pro Mayuri e para outros Shinigamis, fazendo o Mayuri se perguntar pela primeira vez se ele tinha qualquer mínima chance de vencer aquele conflito. E Yūhabaha concedeu para ele a letra C, o Compulsory, que permite manipular os próprios nervos e estendê-los nas pontas dos seus dedos para invadir o corpo dos seus oponentes, passando então a controlar os seus movimentos.
Ele pode usar essa habilidade para dilacerar as suas vítimas, comprimindo qualquer parte do seu corpo, com uma força jamais antes vista. Ele também pode usar essa mesma habilidade para controlar objetos que não são orgânicos, criando membros gigantes no solo. Além do mais, ele possui um fator de regeneração altíssimo. Grammy Tome Max. Esse aqui era para ser a cabeça, a mente, a imaginação e o intelecto do Rei das Almas. Alguém com uma criatividade jamais antes vista. Mas tudo nessa vida tem limite. Não é porque você é a cabeça de Deus que você vai bater de frente com o Zaraki Kenpachi. Nessa luta, era pro Grammy ter muito mais vantagem. Ele pode desejar tudo o que ele quiser, ele pode ter tudo o que ele imaginar, mas ele não conseguiu imaginar nada que fosse grande ou poderoso o suficiente para vencer o Zaraki Kenpachi. E isso custou a sua própria vida. E assim ele capotou o Celtinha. Lily Barro. Agora vamos falar do líder da Elite, o homem conhecido como o mensageiro do Rei das Almas, o mais próximo de Deus. Ele carrega com si a Diagram, uma arma feita de Reishi, que é um rifle gigantesco. Além de ter um rifle com balas espirituais que sempre acertam o seu alvo, ele também possui muito mais habilidades. Sua letra é a letra X, o eixo X, e isso permite que os seus tiros fiquem muito mais poderosos, sendo capazes de eliminar adversários com poder considerável apenas atingindo eles uma única vez, além de ter uma forma angelical, e assim ele consegue se teletransportar para qualquer lugar, além de conseguir se regenerar durante a batalha, mas chega de falar das habilidades dele. O próximo da lista é o Zhou-Gran, e ele foi chamado de o Quincy mais forte, estando abaixo apenas do próprio rei. Será mesmo? Ele pelo menos foi bem mal aproveitado na obra. Afinal, esse poder absurdo não foi de fato mostrado em momento algum. Ele teve algumas participações bem curtas, servindo mais como um tipo de conselheiro para o rei Quincy. Além das suas participações, ele quebrou a Zanpakuto do Ichigo e até mostrou uma força considerável. E ele lutou contra o Ishida e teve uma vantagem durante toda a luta e acabou se deixando ser derrotado pelo mesmo, como nós já falamos aqui anteriormente. E ele é capaz de utilizar o The All Mind. Está tudo bem, porque eu estou aqui. E ele só pode utilizar esse poder quando o rei dorme. Além disso, seu poder tem várias limitações ao ser comparado a Yhwach. A sua letra é a letra B, o balanço. Ao manifestar o seu poder, ele mostra um escudo. Uau, que legal! Quando os ataques causam dano, ele pode distribuir o dano entre os seus inimigos. Sendo assim, julgando apenas pelas suas ações, não dá para classificá-lo como um ser tão poderoso e intancável. Gerald Valkyrie. Esse é bravo. Muito confiante das suas capacidades, ele está sempre elogiando seus oponentes. Para ele, um ser que consegue lutar contra ele deve ser elogiado. Afinal, ele é digno de ser reconhecido. Ele também se autoproclama o Quincy mais poderoso. Ele carrega uma espada e um escudo, e com as suas armas ele é capaz de manifestar a esperança dos seus adversários. E assim, todos os danos que ele recebe são refletidos de volta para os seus oponentes. Seu poder é a letra M, o The Miracle, o milagre. Nada mais, nada menos do que o puro poder de fazer o impossível. Quanto maior a chance de acontecer algo, maior também é a chance de acontecer um milagre. O poder dele é bem difícil de explicar. E mesmo que ele esteja em completa desvantagem na batalha, seu poder vai aumentar até que um milagre aconteça. Talvez o poder dele afete você e por um milagre você se inscreva no canal. Por que você não fez isso até agora, meu jovem? O Zaraki Kenpachi fez sashimi dele e ele também foi congelado pelo Hitsugaya. E mesmo assim, ele voltou à vida porque ele é um milagre. Essa habilidade ainda tem um extra, pois cada golpe que ele leva, por mais forte que seja, faz o seu poder aumentar. Ou seja, a cada dano, ele também aumenta a sua força, subindo assim a níveis astronômicos de poder, ficando basicamente imortal. Seu poder também é intitulado como o Poder de Deus, onde ele ganha 2 asas gigantescas. Com essa forma angelical, ele aumenta o seu poder em forma insana, capaz de lançar explosões de energia. Essa aqui foi uma lista bem curtinha dos Quincy's mais fortes de Bleach. Agora eu quero conversar com você. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa lista, dá o seu pitaco. Se você concorda, tudo bem. Se você não concorda, você está errado. Mas é isso. Se inscreva no canal e ative a porcaria do sininho, porque demorou muitos anos para Bleach finalmente encerrar a sua animação.
Então a gente precisa no mínimo comemorar. E se você não gostou desse vídeo, vai lá assistir o Bleach Brasil. Aqui no canal tem um resumo completo da história de Bleach, desde o início até o final, em ordem cronológica como ninguém nunca jamais fez. E como esse é o maior canal de resumos de animes do Brasil, vale a pena você ir lá e dar uma conferida.